Descobri minha esposa traindo com outro homem e perdi o controle. Tenho 32 anos e acabei de descobrir que minha esposa, de 30, estava traindo na nossa cama conjugal algumas horas atrás. No momento estou refugiado na cabana de pesca do meu pai tentando entender o que fazer a partir daqui. Me sinto destruído e sem valor. Sinto raiva pois toda a minha vida acabou de ser jogada pelo ralo e não tenho absolutamente ninguém com quem falar. A única pessoa em quem pensei em confiar acabou de me trair e tentou mentir sobre tudo isso. Acabei assustando 3 pessoas, uma delas fui eu. Se a polícia não estiver me procurando agora tenho sorte, se estiverem, lidarei com isso. Trabalho na construção civil, especificamente em demolição. A equipe com a qual trabalho viaja com frequência e eu estava fora 10 dias dos 14 que deveria ficar, devido à chuva que torna muito difícil explodir coisas molhadas e a previsão do tempo. Decidi pegar um avião de volta para casa até ter certeza de que poderíamos trabalhar novamente. O voo que peguei só chegou à meia-noite. Queria surpreender minha esposa, então não avisei que estava voltando. Dirigi os 45 minutos do aeroporto até nossa casa. Há 8 anos minha esposa encontrou uma linda propriedade longe de outras casas por meio do trabalho dela em imóveis. 2 anos depois terminei de construir nossa casa que temos amado desde então. Temos uma garagem para 4 carros. Então qualquer carro estacionado na frente é incomum. Um SUV preto que não reconheci fez meu coração afundar. Instantaneamente eu sabia. Não havia sentido problemas em nosso casamento. Não tínhamos tido brigas. Nossa vida íntima era ótima e frequente. Mas eu sabia de alguma forma naquele momento que encontraria quando entrasse. Se o carro pertencesse a um parente dela que estava visitando, ela teria me avisado. Parte de mim esperava que pertencesse a uma colega de trabalho que tinha bebido um pouco demais durante uma visita e precisava dormir para passar o efeito. Mas isso teria sido altamente fora do comum. Fiquei sentado fora de casa por pelo menos 15 minutos pensando nas coisas, mas estacionei meu carro a cerca de 6 metros do lado do motorista do SUV, que estava estacionado ao lado de um muro de contenção. Quem quer que fosse o dono não sairia do carro para ir embora sem o meu consentimento ou quebrar uma janela dianteira ou traseira. Desliguei o carro e entrei pela porta traseira através do deck. Tenho um porte de arma oculta para uma arma que coloquei no coldre antes de entrar no meu carro no aeroporto e dirigir para casa. Não estava com medo pela minha vida, mas estava com medo de perder a calma e tirar a vida de outra pessoa. Ao entrar na minha casa tudo estava quieto. A princípio não achei que ninguém estivesse em casa, mas com uma refeição pronta para 2 na mesa e a pia cheia de louça eu sabia que algo estava errado. Caminhei calmamente pelo corredor até nosso quarto e lentamente girei a maçaneta. Empurrei a porta aberta, mas não ouvi nenhuma comoção ou movimento. O quarto estava completamente escuro. Quando me virei lá estava minha esposa completamente nua, deitada em cima de um cara nu que eu nunca tinha visto na vida. Fiquei arrasado. Parecia que alguém tinha acabado de colocar uma pedra de 45 kg no meu peito. Senti as lágrimas se acumularem nos meus olhos, mas sabia que chorar era inútil e não ajudaria em nada a situação. Tirei o celular do bolso e comecei a gravar. Contornei a cama filmando a pilha de carne diante de mim. Percebi que meu casamento acabará. Percebi que todos os nossos bens seriam divididos igualmente, mesmo tendo sido 100% fiel. De repente percebi que a casa que construí com minhas próprias mãos teria que ser vendida quando dividíssemos os bens no divórcio. Ser traído fisicamente foi pior do que qualquer dor que eu pudesse imaginar. Saber que estava prestes a ser arruinado financeiramente também quase me fez perder a cabeça porque parecia tão injusto. Mas eu sabia muito bem que tinha acabado com ela e nunca mais tocaria em seu corpo profanado. Fiquei enojado com o que vi, mas principalmente com minha esposa. Nenhum dos dois se mexeu. Eu tinha quase certeza de que ambos estavam desmaiados de bêbados, já que a casa teria que ser vendida. De repente não me importei com nenhum dano à casa em que tinha trabalhado tão duro. Tirei minha arma e simplesmente olhei para os dois me traindo na minha própria cama. Por 1 ou 2 segundos pensei em disparar nela sabendo que as balas passariam direto por ela e acabaria com ele também, mas recobrei o bom senso e percebi que nenhum dos dois valia a cadeira elétrica. Apesar da dor que estava sentindo, eu sabia que poderia querer continuar vivendo depois de tudo, então puxei o gatilho da minha arma, levantei a arma no ar, mirando para o meu lado direito e disparei 2 tiros no teto. Ambos acordaram instantaneamente. Ela estava tentando se afastar dele para se virar. Ele a empurrou para fora dele e para o chão quando de repente cruzou olhares comigo. Medo não descreve adequadamente a expressão em seus olhos, mas em comparação com o puro terror nos olhos da minha esposa, ele parecia bastante calmo. Ela tentou me dizer que não era o que parecia, então atirei uma bala através da porta do closet do quarto. Ela calou a boca bem rapidamente enquanto ele ainda não tinha dito uma palavra. Eles estavam sentados em lados opostos da nossa cama com um lençol puxado até o pescoço. Perguntei ao cara quem ele era, e ele disse que se chamava Marcos. Perguntei à minha esposa como eles se conheciam, e ela explicou que ele era dono de uma empresa imobiliária própria. Então perguntei há quanto tempo a traição vinha acontecendo porque eu estava totalmente sem pistas de que minha esposa estava traindo. Ela teve a audácia de afirmar que era a primeira e única vez que eles tinham dormido juntos. Então disparei 2 tiros na cabeceira da cama entre eles. Ambos começaram a chorar e a implorar para eu parar, então fiz a pergunta novamente. E para minha surpresa, Marcos respondeu, 6 meses. Isso me deixou furioso, mas pelo menos eu sabia a verdade. Perguntei à minha esposa quando ela parou de me amar, e entre lágrimas ela mentiu dizendo que nunca parou. Disparei 2 tiros no banheiro do lado dela da cama, e ela começou a gritar enquanto os vidros do espelho se estilhaçavam sobre a pia e o chão. Eu disse a ela que ela era uma mentirosa inútil e que estava acabado com suas mentiras. Ela claramente estava tendo um ataque de pânico, com razão, mas naquele momento eu não me importava.
Perguntei ao cara se ele era casado e ele respondeu que sim. Perguntei se ele tinha filhos que sentiriam a falta dele. Ele engoliu em seco antes de admitir que tinha 2 filhos. Eu disse a ele que realmente apreciava ele me mostrar que minha esposa era uma vaca antes de termos filhos juntos, mas perguntei se valia a pena perder sua esposa e filhos por causa de algo com ela. Ele implorou para eu não contar à esposa dele, mas eu disse para ele calar a boca porque naquele momento ela tinha cerca de 50% de chance de se tornar viúva. Nos próximos 15 minutos eu andei de um lado para o outro no pé da cama com uma arma na mão apenas tentando pensar. Eu sabia que mantê-los ali contra a vontade deles poderia ser considerado como eu fazendo reféns e que eventualmente teria que deixá-los ir. Eu disse à minha esposa para levantar e pegar as chaves do carro dela. Ela saiu da cama e começou a se abaixar para pegar suas roupas no chão para vestir de novo. Eu disse a ela para parar, que roupas não eram necessárias, e novamente para pegar as chaves. Ela caminhou pelo corredor e trouxe as chaves, as entregando para mim ainda chorando. Tirei a chave da casa e disse a ela que não precisaria mais dela. Eu sei que ela queria protestar, eu não poderia fazer isso e legalmente ela estava certa, mas uma arma tende a tornar o debate sobre legalidade irrelevante. Então disse a Marcos para ficar de pé, pegar suas chaves e carteira da calça e me seguir. Eu o levei para fora em direção ao carro dele, onde o acertei repetidamente no rosto. Depois de mover meu carro para que ele pudesse entrar no SUV, voltei, peguei suas chaves. Disse a Marcos para ficar de pé e expliquei que ele poderia ir para casa naquele exato momento e confessar tudo à esposa ou ela ouviria de mim dentro de 48 horas com todas as evidências de sua traição que eu tinha gravado. Também expliquei que ele tinha 45 segundos para sair da minha propriedade ou um legista o escoltaria para fora. O fato de ele estar sem roupas parecia um problema secundário no momento. Ele entrou em seu carro e partiu antes que eu contasse até 25. Voltei para dentro onde minha esposa havia colocado um roupão e estava sentada à mesa da cozinha. Fui até o quarto, peguei seu celular e o trouxe para ela na cozinha. Perguntei se ela queria ligar para os pais ou a irmã para que a buscassem, mas ela recusou. Até perguntei se ela gostaria de chamar a polícia, mas acho que ela antecipou que discutiríamos as coisas para esclarecer, então disse que não. Ela começou a tentar explicar, mas eu a interrompi e disse que estávamos acabados para sempre, pelo menos na minha opinião. Expliquei que nossa casa não era mais o lar dela e que ela precisava entrar em seu carro e dirigir para qualquer lugar que não fosse nossa casa. Expliquei que não sentia mais nenhum amor por ela depois do que ela tinha feito, e que não haveria segundas chances. Ela começou a se desculpar, chorar e implorar. 2 tiros foram disparados do forno duplo e um na geladeira, trazendo um silêncio abençoado. Ter o vizinho mais próximo a mais de 2 quilômetros de distância tem suas vantagens. Expliquei a ela naquele momento que não me importava se eu vivia ou morria e que ela tinha me destruído completamente com seu comportamento. Também expliquei que todo amor que já tive por ela se transformou em ódio no momento em que a vi nua com Marcos. Se eu pudesse tê-la apagado da existência e da minha memória naquele momento eu teria feito. Disse a ela que mal estava mantendo minha compostura com os sentimentos de repúdio que sentia por ela. Afirmei que seria melhor se ela fosse até a garagem, entrasse em seu carro e partisse para sempre. Através das lágrimas ela foi até a garagem, entrou em seu carro e partiu. E isso foi cerca de 5 horas atrás. Ao perceber que poderia ter cometido um crime ou 2 com minha reação, não queria lidar com policiais que pudessem aparecer, desliguei tudo e tranquei as portas antes de sair e entrar no meu carro novamente. Meu pai possui uma cabana de pesca que ele e seus amigos usam com frequência. Dirigi até aqui e usei a chave reserva escondida para entrar. Era muito cedo para ligar para alguém quando cheguei aqui. Decidi que precisava de uma bebida e já estou quase 1/4 de garrafa do Scott Belvin do meu pai. Ele vai ficar irritado com isso até eu contar o que minha esposa fez. Além de eu ter quase certeza de que é a garrafa que comprei para o aniversário dele no mês passado. Realmente não sei o que fazer. Li postagens aqui em outros subs no Reddit procurando por respostas, mas a maioria parece ser de pessoas tentando descobrir se o cônjuge está traindo. Eu já sei a verdade. Bem, sei tanto da verdade quanto quero saber. As razões para a infidelidade parecem vazias. Outros posts parecem ser estratégias para recuperar um traidor. Por que alguém gostaria de ter de volta um cônjuge infiel está além de mim, mas eu quero o divórcio. Quero a meu favor e o mais rápido possível. Ela não tem a opção de me escolher novamente. Sou um ser humano, não um prêmio de carnaval. Quero removê-la da minha vida e queimar qualquer lembrança dela. Não quero mais vê-la ou ouvir falar dela. Tudo pode ser resolvido por advogados. Tenho dinheiro para começar as coisas. O que não tenho é tempo, energia e paciência para lidar com essa merda. 8 anos de casamento jogados fora. 8 anos que agora considero uma grande mentira porque depois do que acabei de ver, como posso aceitar que tudo o que ela me disse seja verdade? 8 anos da minha vida desperdiçados com uma fraude maligna. Jesus, tenho que fazer o teste para me certificar de que essa vaca não me passou nada. Na verdade, desperdicei uma década com ela, agora que penso sobre isso. Suas ações invalidaram minha vida e anularam qualquer valor do meu tempo com ela. A única coisa que levarei deste casamento é que a honestidade e a lealdade são coisas do passado. A única coisa eterna em qualquer relacionamento agora é herpes. E isso é para sempre. Amor e casamento são todas mentiras. Realmente estou muito para baixo agora. Tenho certeza de que alguns já me veem como algum Neandertal por responder com violência e ameaças. Também sei que alguns vão me criticar pelo uso de uma das minhas armas. Eu não atirei em ninguém, e os lençóis da cama já estavam sujos antes de eu disparar. Se os buracos de bala reduzirem o preço, a casa pode ser vendida por alguns milhares a menos. Consigo lidar com isso. Só não consigo lidar com essa merda. Uma parte de mim quer simplesmente comer uma bala maldita e desistir. A vida que eu tinha acabou e não vai voltar, mesmo se eu quisesse.
As pessoas vão dizer que escapei de uma bala, ironicamente não tendo filhos com minha esposa e descobrindo que ela é desleal. Não parece assim agora. Eu passo de chorar incontrolavelmente para uma raiva como nunca senti, ou enfrento isso ou simplesmente acabo com tudo. E agora a segunda opção parece a melhor escolha. Talvez se eu desmaiar e conseguir dormir um pouco as coisas não parecerão tão ruins, mas duvido. A previsão do tempo indica que as coisas vão melhorar o suficiente para trabalhar em alguns dias, então precisarei estar em um avião no dia anterior. Não gosto da região em que estamos trabalhando por vários motivos, mas uma parte de mim só quer ficar lá quando o trabalho estiver pronto e não voltar. Uma parte de mim quer descobrir onde quero recomeçar, se quero mesmo lidar com um recomeço. Como decido qual advogado contratar? Existe algum sistema de avaliação online para assistência jurídica no Yelp ou em algum outro site? Eu odeio malditos advogados, membros da profissão jurídica mais desprezível. Agora tenho que encontrar o advogado mais implacável que puder encontrar. Desculpe pelo texto longo, não foi tão catártico quanto eu esperava, mas nada vai remover essa dor no coração tão cedo. O que diabos eu devo fazer? Qual é o ponto de fazer qualquer coisa? A pessoa em quem eu estava focado em dar tudo se foi para sempre e esta noite descobri que nunca existiu. Eu não era perfeito de forma alguma, mas era fiel. Nunca fui abusivo. Ela nunca me ouviu realmente gritar até esta noite. Eu era um bom marido, gostava de ser casado e fiel, mas para cada cara bom por aí, alguma vaca está apenas esperando para afundar as garras nele para arruinar sua vida em benefício próprio. Estou apenas divagando agora. Acho que vou para a cama. Quando acordar acho que vou ligar para meus pais e contar a eles o que aconteceu. Estou chocado e nunca tive uma dor no coração como essa antes. Talvez amanhã me sinta melhor. Atualização. Honestamente, não tenho certeza se as coisas poderiam ter sido piores para mim depois de postar, se eu tivesse tentado. E sim, tenho certeza de que alguns vão dizer que o que eu fiz foi longe demais, foi exagerado ou algo do tipo. Parece que a lei concorda com essas pessoas. Esta atualização será uma alegria para os comentadores contrários, então deixe-me esclarecer isso primeiro para que essas pessoas possam se alegrar com o que estou enfrentando. Fui preso por fazer ameaças, agressão criminosa, agressão com arma letal e algumas contravenções. Se condenado pelos crimes, mesmo sem antecedentes criminais, poderia pegar mais de 25 anos de prisão. Não é provável que seja condenado a tanto tempo, mas é possível. Surpreendentemente, se eu tivesse realmente atirado em Marcos e em minha esposa em um acesso de raiva, provavelmente estaria enfrentando menos tempo. Enquanto eu escrevia meu primeiro post, parece que Marcos foi à polícia em vez de a esposa para confessar. Ele admitiu aos policiais sobre ter sido encontrado com uma mulher casada, mas aparentemente conseguiu algum tipo de simpatia da polícia. O policial que tomou seu depoimento foi um dos xerifes que apareceu para me prender no dia seguinte. Tudo correu pacificamente pois não resisti minimamente. Olhando para trás, acho que me acusar foi um golpe preventivo de Marcos porque o juiz da minha audiência proibiu qualquer contato meu com Marcos ou qualquer membro de sua família. Então ainda não entrei em contato com a esposa dele de nenhuma forma, mas ao me acusar ele conseguiu algumas outras coisas. Informei meu trabalho sobre as acusações, o que não me permitiria sair do estado. Eles entraram em pânico porque meu trabalho é tão especializado que levou 2 semanas para encontrarem alguém com o mesmo treinamento e experiência. E agora estou procurando um emprego. Certamente isso atrapalhou conseguir advogados. Antes de poder pensar em contratar um advogado de divórcio tive que me concentrar em um advogado de defesa. Fui servido com os papéis do divórcio há 2 dias. É evidente que minha esposa vai tentar levar tudo de mim, mas nós não conversamos desde aquela noite. Ela ligou e mandou mensagens, mas eu não li, respondi ou reagi a nada. Eu odeio ela profundamente, nunca vou superar isso, não vou conseguir seguir em frente, não vou recuperar nada parecido com a minha vida. Tenho ficado com meus pais, eles têm sido incríveis e muito solidários, mas nesta situação em que me meti, não há muito o que dizer agora. Todos estão tão focados nas acusações criminais que enfrento em não ir para a cadeia que o fato de ter perdido minha esposa e futuro foi colocado em espera, por assim dizer. Mesmo depois de receber os papéis do divórcio, ouvi minha mãe chorando por mim em particular, isso está destruindo meus pais também. Eles não deveriam estar preocupados com o fato de o filho deles passar tempo atrás das grades. Deveriam estar focados na aposentadoria e em aproveitar a vida. Acho que não arruinei apenas minha própria vida, mas inferno se alguém não destruiu a minha. Passei a maioria dos dias preso em meu quarto de infância esperando pelo pior. Tenho motivos para acreditar que minha esposa está ajudando Marcos ou a polícia contra mim no tribunal criminal. Com certeza ela não está obstruindo ninguém, isso é certo. Novamente, não falei com ela, então não sei o que está passando pela cabeça dela. Mas se ela me odeia tanto quanto eu a odeio, acho que ela está me dando o que eu mereço. Desculpe, não posso dar uma atualização melhor. Aqueles que sempre defendem o divórcio ficarão felizes em saber que isso vai acontecer custe o que custar. Só não sei se farei isso como um homem livre ou se acontecerá enquanto estou atrás das grades cumprindo minha sentença. Estava conversando com meu primo outro dia e ele disse algo sobre quando eu começar a namorar novamente. Ele não quis dizer nada com isso, mas foi como se eu nem pudesse explicar, como se esquecesse o que minha esposa fez comigo e nunca mais confiasse em nenhuma mulher. Nem comecei a pensar nisso e então me ocorreu que na pior das hipóteses, meu próximo encontro poderia ser com um cara chamado Jerome. Meu advogado está realmente tentando ganhar meu caso, não apenas me manter fora da prisão. Eu aprecio isso e é o que preciso que aconteça, mas não posso ir para a prisão. Se eu for condenado, mesmo sem tempo na cadeia, minha carreira acabou, mas a prisão não consigo suportar.
Estou em choque desde o momento em que acendi as luzes e vi minha esposa deitada nua em cima de outro homem. Todo esse incidente só piora cada vez mais. Sinto que estou assistindo a um filme, mas não consigo parar, mesmo que esteja enjoado. Isso soou muito mais claro em minha mente do que parece digitado, mas foi o melhor que pude fazer sob as circunstâncias. Minha vida está um inferno agora, e a traição é 100% a culpa. Atualização 2. Tentarei explicar o que aconteceu desde minha última atualização, mesmo sabendo que vou usar termos e palavras legais incorretos no processo, mas pelo que me disseram, é uma lei federal para a acusação e a defesa apresentarem todas as evidências e testemunhas potenciais antes de um julgamento. Havia um motivo pelo qual meu advogado manteve em segredo as filmagens da minha ex-esposa e Marcos traindo. Não foi exatamente um julgamento, mas como uma audiência, mas havia um juiz presidindo. Meu advogado realmente apresentou um pendrive como evidência, mas tinha as filmagens em um tablet. Resumindo, Marcos não sabia que eu tinha provas ou esqueceu que eu havia dito a ele que tinha. Lembro-me de guardar meu telefone após gravá-los antes de sacar minha arma. Então ele e minha esposa nunca viram um telefone. Ele se recusou a depor e as acusações foram retiradas. Seu pai é um juiz aposentado e ele é dono de um negócio. Ele não poderia permitir que isso fosse apresentado como evidência e visto pelo público em um julgamento com seu nome ligado a isso. Então realmente escapei por pouco. Meu advogado está quase certo de que poderia ter conseguido um júri a me considerar inocente, mas não ter acusações ou julgamento é ainda melhor. Marcos saiu da sala do tribunal antes que eu pudesse sair. Assim que liguei meu telefone recebi notificações sobre mensagens e chamadas de um número desconhecido, que assumi ser da minha esposa. Não respondi a nada porque não li nem ouvi nada, mas tenho certeza de que ela acabou de descobrir que eu tinha provas em vídeo. Ela estava tentando fazer as pazes ou declarar guerra. Seu advogado poderia falar com o meu e não, ainda não me comuniquei com ela de forma alguma. No momento em que a vi me traindo, ela estava morta para mim. Se eu quiser falar com os mortos, farei uma sessão espírita. Tenho um advogado de divórcio muito respeitável e ele foi a primeira pessoa para quem tentei ligar depois que as acusações foram retiradas. Obviamente as filmagens serão necessárias no tribunal de divórcio, então não posso mostrá-las para a esposa do Marcos ainda. De qualquer forma, acho que ela ficaria sabendo das coisas pela rede de informações, mas quem sabe? Ele provavelmente fez algum tipo de ataque preventivo e contou algo para ela só por precaução, mas duvido que tenha feito uma confissão completa. Meus pais ficaram aliviados. Eu os liguei durante as férias para contar a boa notícia inesperada. Todos esperavam que fosse a julgamento. Ninguém realmente esperava que aquela audiência encerrasse as coisas no aspecto criminal. Agora, foco no divórcio. E meu advogado tem os documentos de divórcio da minha esposa. Não será tão fácil quanto ela pensava. Até agora ela está morando na casa, o que me coloca em desvantagem, mas meu advogado espera negar isso com alguns documentos arquivados. Eu não quero voltar para aquela casa. Depois do que vi, nunca mais gostaria de morar lá. E ouvi dizer que precisa de alguns reparos e eletrodomésticos novos. Mas honestamente, não quero que ela fique com a casa também, com os preços dos imóveis nas alturas. Quero que seja vendida completamente, assim como o terreno. Ela não deveria ficar com isso se não for por outro motivo, por ter sido a responsável pelo fim do casamento. Se ela quisesse continuar morando lá, deveria ter mantido as pernas fechadas. Ações têm consequências, e se ela acha que vale a pena perder a casa por uma aventura, realmente não deveria estar no ramo imobiliário. Quanto ao trabalho, pretendo usar a próxima semana para recuperar meu antigo emprego ou arrumar um novo. Não quero tirar o emprego de ninguém, especialmente em um campo tão especializado, mas tenho que pagar advogados para lidar com coisas que nunca quis saber. Sei que quem me substituiu não pode ter a mesma experiência e conhecimento que tenho, além de conhecer a equipe. Acho que não ficarei desempregado por muito tempo de qualquer forma. Nunca pensei que diria que ficarei feliz em voltar ao trabalho, mas os últimos meses não foram exatamente fáceis. Preciso de algo para me concentrar agora além do divórcio, e quero tentar esquecer aquela noite terrível. Provavelmente tenho sorte de não estar sem vida e sou muito sortudo por não estar atrás das grades, mas toda a situação me deixa irritado, não só pelo dinheiro gasto com honorários advocatícios, o tempo desperdiçado, as palavras que acreditei e agora sei que são mentiras. A decepção, eu nunca conheci, não poderia ter conhecido. E pensar que agi como um idiota por alguém que nunca conhecia perturbador. Quer dizer, se você quiser enlouquecer e bater em alguém por uma mulher leal e amorosa, vá em frente, mas enlouquecer por alguém que mentiu e nunca se importou. Não vale um único soco e certamente não vários tiros. Aprendam com o meu erro, não vale a pena. Mas sim, se as pessoas pudessem ser honestas consigo mesmas e com os outros, isso seria ótimo. Minha ex-esposa continua tentando se comunicar. O momento para se comunicar era antes de ela se entregar a outro homem. Quero recomeçar em algum lugar não muito longe dos meus pais, mas longe o suficiente para não cruzar com minha ex-esposa ou seu amante. Eu odeio grandes cidades, mas pequenas cidades têm seus próprios problemas. Ganho um bom dinheiro. Bem, quer dizer, ganhava e ganharei novamente. Começar do zero com tudo novo após os últimos meses soa tão atraente. Eu simplesmente não consigo pensar em nenhum lugar onde eu queira morar, só sei que não quero mais viver aqui. Estou muito feliz por não termos tido filhos, ou essa experiência seria muito pior. É reconfortante poder me afastar e seguir em frente sem uma criança para sempre nos conectar, e eu amo crianças, ainda amarei crianças um dia. Mas graças a Deus não tive nenhum com uma mulher que poderia fazer isso comigo. Pelo menos sei que posso ter uma vida novamente, uma carreira novamente.
Estou realmente desanimado com essa coisa chamada vida no momento, mas saber que tenho liberdade e oportunidade me dá esperança de que posso seguir em frente dela como um grande erro na minha vida, uma tragédia de proporções épicas. Sei que preciso de terapia depois de tudo isso e do que fiz. Tenho um agendamento marcado em 2 semanas para começar a terapia individual. Já sei que serei criticado por problemas de raiva, mas preciso ouvir isso e preciso de alguém para me ajudar a reconstruir minha vida depois de tudo ter desmoronado. Agradeço os conselhos dados aqui, agradeço as palavras gentis e até mesmo os haters. O que fiz foi terrível, eu admito, só posso me tornar uma pessoa melhor daqui para frente, não posso mudar quem fui no passado. Atualização final. Passei dias pensando em como começar a explicar o que aconteceu e onde as coisas estão. Eu devia isso àqueles que me deram bons conselhos desde minha besteira para dar uma atualização, mas apenas escrever o que aconteceu e todos os detalhes e drama levaria muito tempo. Nossos advogados começaram a se corresponder, o lado da minha ex-mulher continuava pedindo para ela e eu conversarmos e eu continuava dizendo não. Nosso lado tentou impulsionar as negociações e fazer o processo andar do nosso lado toda vez que a casa e a propriedade eram mencionadas. Meu advogado sentia que eles estavam agindo de forma nervosa, seja lá o que isso signifique, mas eles ainda queriam nos encontrar cara a cara e conversar, dizendo que era muito importante para o futuro de ambos, separados ou juntos. Eu ainda queria dizer não, mas meu advogado basicamente me disse que eu teria que vê-la no tribunal eventualmente e que deveríamos nos encontrar. Meu advogado queria saber exatamente o que eles diriam e qual era a abordagem deles. Eu simplesmente não queria vê-la ou ouvir a voz dela. Eles não estavam dispostos a fazer uma conversa em grupo, então nos encontramos. Nos encontramos em uma sala de conferências no escritório do meu advogado. Eu estava sentado quando minha esposa e seu advogado entraram. Eu queria que meu olhar transmitisse um toque de ódio com bastante nojo misturado. Ela começou a chorar e caminhar em minha direção, então aparentemente não funcionou. Eu disse para ela recuar, o que a fez chorar ainda mais. Comecei a me afastar dela, o que a fez parar de se aproximar. Vou poupar todos dos detalhes, mas basicamente a xinguei pior do que qualquer ser humano já foi xingado antes naquela noite fatídica. Ela nunca me ouvirá gritar com ela antes, nem mesmo naquele horrível dia na sala de conferências. Eu soltei tudo, cada coisa viu que eu tinha pensado sobre ela, cada coisa horrível que eu acreditava sobre ela e tudo que eu desejava que acontecesse com ela. O advogado dela ficou realmente chocado, o meu estava apenas um pouco chocado, mas eu disse a ele para respeitar quando concordou com a reunião. Minha esposa finalmente entendeu que eu queria dizer cada palavra e a odiava pelo que ela tinha feito conosco, pelo que ela tinha feito comigo. Antes da reunião começar de verdade tivemos que fazer uma pausa de 30 minutos para nos acalmar. Quando finalmente nos encontramos, minha esposa fez um pedido para falar comigo sem interrupções. Não consigo dar um relato palavra por palavra do que ela disse, então não vou. Ela começou dizendo que estava extremamente arrependida por tudo o que aconteceu, que gostaria que eu falasse com ela ou respondesse às suas mensagens, mas aceitava que isso não ia acontecer depois do que eu disse anteriormente. Então ela foi direto ao ponto dizendo que a terra que possuímos poderia valer uma quantia enorme no futuro próximo. Aparentemente uma empresa, que não vou nomear mas todo mundo já ouviu falar, pode querer comprar uma enorme quantidade de terra para construir. O negócio seria condicionado a conseguir que outros proprietários de terra vendessem, e estou falando de uma tonelada de acres que a empresa estaria comprando. Nossa terra está em uma zona do país X número de milhas de uma estação de energia, X milhas de uma rodovia principal, aeroporto, fonte de água, etc. Ela se encaixa em todas as suas qualificações, então ela disse que realmente precisamos discutir sobre a terra porque ela não pode vendê-la sem mim. Foi quando a interrompi e disse: Mas você poderia se eu tivesse ido para a prisão, não poderia? Não era uma pergunta, eu sabia a resposta pela expressão do advogado dela. Então ela admitiu que disse a Marcos para não apresentar queixas. Eu não me importava, eles continuaram se comunicando depois daquela noite, mas ainda me deixava puto. Ela disse que eles tiveram que manter contato porque ele era a pessoa por trás da tentativa de venda como agente. Ele está prestes a ganhar uma fortuna, e como proprietários, nós ganharíamos mais. Ele tem conexões no governo e no mercado imobiliário que se estendem por todos os lados por causa da carreira dos pais dele, mas quando ele viu a oportunidade de me remover da equação ele a aproveitou. A polícia ouviu uma história muito diferente da que realmente aconteceu, mas não me surpreende. Quando fui acusado, minha esposa afirmou que não testemunharia, mas ela não conseguia fazer com que eu respondesse a ela. Ela afirmou estar feliz por eu ter conseguido derrubar as acusações. Foi então que perguntei se ela estava feliz antes de descobrir que eu havia gravado ela e Marcos. Ela não respondeu. Deixei ela e seu advogado verem as imagens que eu havia tirado passando meu telefone para eles. Eu não acho que meu advogado queria que eu mostrasse, mas eles sabiam que as imagens existiam e eu não podia mostrá-las para mais ninguém ainda. Eu disse a ela que a esposa de Marcos veria essas imagens eventualmente. Foi quando ela me disse que fazer isso significaria perder uma tonelada de dinheiro que eu nunca ganharia no meu trabalho. Perguntei se foi por isso que ela traiu. Por dinheiro, ganância. Ela realmente me disse que traiu por nós. A discussão que se seguiu por causa desse comentário sozinho durou mais de 1 hora. Tiramos uma pausa para o almoço e eu fui comer sozinho por 1 hora só para ficar longe de todos. De uma maneira muito estranha ela me deu uma boa notícia. Os advogados adoraram ouvir sobre a possível venda de terras. Eles sabiam que acabaríamos descobrindo sobre isso eventualmente em qualquer venda imediata potencial. Eu teria que concordar com isso, então eles contaram. Eu posso interromper todo o negócio se escolher, não custará 1 centavo para Marcos, mas me impediria de ganhar muito dinheiro. Mas eu não posso ganhar muito dinheiro a menos que minha ex-esposa também ganhe muito dinheiro.
Quando voltei para a reunião, minha esposa basicamente explicou como tudo isso começou. Ela estava fazendo um daqueles desfiles de casas. A agência de Marcos estava mostrando 2 das casas. Eles já se conheciam por circularem nos mesmos círculos. Mas ele se aproximou dela e perguntou se estávamos felizes vivendo onde estávamos. A partir daí ele explicou que conhecia um agente especializado em terrenos para negócios e manufatura. Ele explicou sua ideia e acho que ela viu cifrões. Marcos, um pós confiável em nossa região, provavelmente poderia comprar a terra dos moradores locais muito mais facilmente do que alguém que nunca conheceram. Os 2 agentes trabalhando juntos poderiam facilmente comprar barato e vender caro. O acordo não poderia ser feito sem nós devido à posição de nossa terra. Marcos e minha esposa se envolveram, conversando com os moradores locais e planejando as coisas. Então eles se envolveram fisicamente. Então 6 meses antes de eu saber, meu casamento tinha acabado. Ela jurou que os 2 apenas se deixaram levar pela empolgação com o dinheiro. Ela disse que não significava nada, era apenas as relações íntimas. Eu queria tentar quebrar meu recorde recente de palavrões, mas tentei não explodir. Perguntei se ela e aquele idiota usaram camisinha. Ela disse que usaram no começo, mas como ela estava tomando pílula, bem, 6 dias, 6 malditos dias, eu gritei antes de chamá-la de nojenta e inútil. Ela tentou dizer que tomava banho. Eu disse a ela que a menos que conseguisse ficar de cabeça para baixo com as pernas abertas para enxaguar, ela é uma nojenta. E ela se perguntava por que eu a olhava com expressão revoltada. É porque eu estou revoltado. Ela é repugnante e me sujeitou contra minha vontade a algo que nem quero pensar, sem nem considerar as coisas que fez com a boca. Marcos pode ficar com ela, ele está infectado com a sujeira dele agora, mas eu tive que sair de lá. Eu não estava mais bem pelo resto do dia. Fui e fiquei bêbado pela primeira vez desde minha festa no chalé do meu pai. Parte de mim deveria estar muito feliz, e estou. Eu sei que se as coisas derem certo, conseguirei pagar meus advogados integralmente, recompensar meus pais em dobro e ter uma enorme quantidade de dinheiro para começar de novo em quase qualquer lugar. Mas o absurdo que tive que concordar para conseguir esse dinheiro me deixa mais enjoado do que minha esposa. 3 malditos advogados elaboraram um acordo. Nossos 2 advogados elaboraram um divórcio com divisão igual. Não podemos nos divorciar até a terra ser vendida ou o negócio fracassar, mas o divórcio acontecerá e meu casamento acabou. Eu não posso contatar a esposa de Marcos, nem agora nem no futuro. Não posso mostrar as imagens da minha esposa para os pais ou família dela, mas ela disse a eles que estamos nos divorciando e admitiu ter tido um caso. De qualquer forma, recuperei meu emprego e começo na próxima semana em um novo local. Há rumores de que as acusações que Marcos fez contra mim serão lacradas ou algo do tipo, mas meu histórico está limpo graças a Deus. Ainda estou tentando entender as desculpas dela e sua atitude sobre essas desculpas. Sabendo o que sei agora, estou feliz por ter socado Marcos na boca, ainda feliz por não ter feito nada grave com eles ou a mim mesmo, mas ambos são nojentos, seres humanos nojentos que me repugnam agora. Como ela poderia dar voluntariamente seu corpo para 2 homens diferentes, de um lado para outro, está além da minha compreensão. Vou trabalhar como tenho feito por anos, mas não terei mais um lugar para voltar para casa. Ela pode ficar na casa até a venda e pagar todos os custos. A casa será demolida, então ninguém morará lá após a venda. A maior parte de nossa terra é não desenvolvida. Não há como mover a casa para longe quando eu for necessário para assinar documentos. Serei avisado e aparecerei para assinar. Então, nossos caminhos se separam mais rápido do que as pernas da minha esposa por uma nota de $100. E posso seguir em frente com dinheiro na mão, mas ela me arruinou e não é justo. Tive muitas oportunidades de trair ao longo dos anos, mas não o fiz por muitas razões, sendo a lealdade a primeira e mais importante delas. Mas a ideia de estar com alguém que não conheço e que poderia ter acabado de estar com qualquer número de outras pessoas muito recentemente, isso é simplesmente insano. Camisinhas que se danem. Essas coisas se rompem e não protegem de tudo. Realmente não existe uma forma segura de fazer exceto a monogamia, mas só funciona quando ambas as pessoas são fiéis. Não saíram com metade da costa leste. Eu poderia ter saído muito, muito pior do que deveria se as coisas derem certo, mas definitivamente estamos olhando para o próximo ano antes que as coisas possam começar a acontecer. Ela me desvalorizou apenas por estar associada a mim, ela revelou verdades que eu não queria saber, porque tudo remonta ao primeiro comentário no meu primeiro post. Eu sei que nem toda mulher é como minha esposa, posso afirmar que nem todo cara é um cretino como Marcos, mas eu juro que essas pessoas não estragam tudo para o resto de nós. Porque parece que pessoas muito leais, com um grande vínculo, nunca se encontram. Quase todo post aqui é sobre um cara legal, uma garota ótima que se envolveu com um cretino e as consequências dessa má decisão. Esqueça ser capaz de confiar novamente. Não consigo superar a ideia de querer confiar em alguém assim novamente. Ninguém vale o que ela me fez passar, e ela certamente não merece ajuda. Me irrita que ele vá sair impune. Acho que o mundo terá que esperar para ver se o karma pode assustá-lo como eu fiz. Não consigo ver realmente motivo para outro update. Ela e eu vamos nos divorciar. O dinheiro será depositado na minha conta e na dela. E eu nunca mais a verei ou falarei com ela. É assim que vai terminar. De qualquer maneira, está apenas em espera indefinidamente. Quero agradecer àqueles que me deram conselhos, me disseram para ficar calado e me instigaram a procurar advogados. Aqueles que me disseram para permanecer forte. Eu aprecio vocês. Aqueles que acharam que eu deveria ter acabado comigo. Vá comer um mendigo. Vou esperar um dia ou 2 após a postagem para responder a alguns comentários, então provavelmente vou desaparecer. Desejo cura para todos vocês que foram traídos, assim como desejo para mim mesmo. Até lá.